Access granted. Olá meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, como o próprio título diz, vamos falar sobre o SCP-037, um SCP que é chamado dentro da Fundação e por alguns cientistas como a Estrela Anã, ou apenas a Estrela Luminosa, ou a Estrela. Mas antes de iniciarmos este assunto, eu gostaria de pedir para você deixar seu like. E se você é novo aqui no canal, se inscreve aí e veja outros vídeos do canal sobre a nossa misteriosa Fundação SCP. Garanto que você vai curtir muito o assunto. E outra coisa que eu queria deixar em observação é que se você é um agente que está localizado no site 22 ou em algum site próximo, por favor comente nesse vídeo se você tem informações sobre o projeto do SCP-037. Estou limitado a informações dentro deste site, então todas as informações que eu tenho aqui não são muito atualizadas, ok? SCP-037, ou a Estrela Anã, ou apenas a Estrela, é classificado como classe Euclide, não só pelo seu fato de ser difícil de ser contida, ou difícil de criar uma cela ou uma câmara de contenção específica para este SCP, e sim pelo seu potencial de destruição, podendo mesmo destruir e deteriorar a nossa humanidade. Bom, a câmara de contenção do SCP-037 é mais complexa do que eu vi aqui nos documentos e do que eu andei pesquisando. A câmara do SCP-037 ela é revestida com o que podemos falar de um polímero chamado Nanopic. É um material que eu não tenho tanto conhecimento, por isso mesmo que eu falei para os agentes do site 22 tiver mais informações, até mesmo sobre esse polímero, eu gostaria que vocês me respondessem nesse vídeo. Mas o que eu tenho de conhecimento desse polímero é que ele é resistente a níveis elevados de calor e radiação, o que de certa forma está conseguindo conter o SCP-037, mas é aquilo, a gente nunca se sabe se pode ter um nível muito elevado de radiação ou calor, níveis que ultrapassam o que esse material consegue suportar, né? Então é uma coisa ainda que não é certa que irá suportar durante tanto tempo. Se de alguma forma a câmara de contenção do SCP-037 for comprometida ou danificada, isso irá acionar um sistema de segurança. Esse sistema de segurança irá fazer a blindagem total da câmara com o que podemos chamar de plasma de argônio. É uma substância, mas eu não tenho tantas informações sobre essa substância para falar aqui para vocês. Esse sistema de segurança foi projetado para suportar a contenção do SCP por no mínimo mais 4 horas, o que dá tempo dos engenheiros e outros classe D efetuar o reparo necessário na câmara de segurança para que o SCP-037 não quebre de fato totalmente essa contenção e possa prejudicar a nossa humanidade e destruir também o Site 22, que afinal não podemos perder esse importante site da Fundação. Estrela Anã, ou SCP-037, possui cerca de 5 centímetros de diâmetro, com uma luminosidade de 10 a 12 vezes a do próprio Sol do nosso sistema solar. Sua temperatura é extremamente elevada. Sua temperatura, medida em kelvins, para quem não conhece, é uma unidade de medida de temperatura. A temperatura Kelvin chega a cerca de 5.000 kelvins. Já em graus Celsius, chega a 4.720 graus, o que é uma temperatura extremamente elevada. A origem deste SCP ainda é desconhecida para nós, mas depois de tantos estudos e amostras retiradas da própria tal Estrela Anã, foi identificado que possuem propriedades idênticas ao do Sol do nosso sistema solar. Mas é aquilo, não é uma coisa que podemos provar realmente é a propriedade do Sol, porque o nosso universo é gigantesco. Então pode ser que tem propriedades similares do Sol, só que pode ter uma propriedade de algum outro planeta. Ainda não conseguimos provar essa propriedade que é composta a Estrela Anã. Até porque isso gera tanta dúvida
pois possui propriedades do Sol, mas possui um tamanho tão pequeno e é uma coisa que gera muita dúvida para os cientistas. O tal objeto, ou a estrela anã, foi descoberta aproximadamente em 1907, acima do Mar de Beaufort, aproximadamente no polo magnético norte. No dia da descoberta da estrela anã, ocorreu uma forte interferência eletromagnética, que foi relatada pela Canadian Forces Station. Depois dessa tal interferência muito forte, foi relatado que desceu um objeto vindo do céu em alta velocidade em direção ao oceano. Após os funcionários avistarem o objeto rapidamente, elaboraram alguns procedimentos. Procedimentos bem rápidos criados, apenas para conseguir conter esse tal objeto, que ainda não se sabia o que era, e assim transportá-lo para o local 32. Antes do transporte para o site 22, foi transportado para o local 32, que é um local que passa, o objeto ou qualquer anomalia passa por uma perícia. Aí sim, depois que aprimorar os procedimentos de contenção, aí sim vai para o site devido, que no caso o site devido aqui era o site 22. A contenção e o transporte da tal estrela, na verdade do objeto, porque não sabiam que era estrela, só foi possível graças aos poderosos eletroímãs que foram usados contra a tal estrela. Esses poderosos ímãs se alinharam com o campo magnético da tal estrela e assim facilitou o transporte e a contenção do SCP-037. Até agora, o principal desafio de conter este SCP, a tal estrela anã, é devido às suas altas e poderosas emissões eletromagnéticas, que não só causam danos aos seres humanos, e sim, é possível visualizar isso através da órbita terrestre. A gente não sabe se isso pode causar de fato alterar alguma coisa no nosso sistema solar ou na própria Terra. Então, por isso que os cientistas da Fundação e até mesmo os cientistas da NASA trabalham nesse caso 24 horas por dia, 7 dias por semana e não param. Assim como em outros casos de outras anomalias. É o que eu falo, a equipe da SCP ainda assim é muito pequena pelo tanto de anomalias e o tanto de objetos que podem causar um certo dano à humanidade. O gabinete onde o SCP-037 se encontra está localizado no subsolo, com o único propósito de dissipar todo o calor que o mesmo propaga. O SCP-037, como eu citei, é mais de 4.000 graus de calor propagado. Então a crosta terrestre ajuda com que dissipe esse calor. Assim não afetará nada ao seu redor e ainda assim conseguiríamos manter sua contenção. Mas é aquilo com todos aqueles materiais que eu citei anteriormente. Nos últimos anos de estudo, a estrela sofreu uma mudança na radiação emitida, sugerindo que ela está passando por uma evolução estelar a uma velocidade muito acelerada. Se os modelos estelares padrão se sustentarem, isso em breve resultará em um aumento no raio em um fator de 100 a 300 vezes e um aumento na energia irradiada. As contingências de contenção de emergência estão sendo estudadas para essa eventualidade. A progressão adicional do ciclo de vida da estrela provavelmente terminará em uma nova estrela, cuja estimativa é de um rendimento de... Extrapolações prevêem que isso ocorra em... Estão em andamento pesquisas para encontrar um método para interromper esse desenvolvimento ou transportar SCP-037 a uma distância segura do planeta antes que tudo isso ocorra. Bom, meus caros, ficamos por aqui. Obrigado por assistir até aqui. E eu quero que você comente sobre esse vídeo, eu quero que você dê sugestões de outros vídeos e, enfim, tudo que você quiser falar, comenta aí que eu vou ler e vou dar um coraçãozinho aí pra você e, enfim, essa é muito importante a interação de vocês, ok? E, enfim, se você é novo aqui no canal, se inscreve aí, tá? Garanto que você vai gostar dos próximos vídeos que estão por vir. Veja vídeos antigos do canal também que garanto pra você que você vai gostar, ok? Bom, fico por aqui, um grande abraço e até mais, meus amigos.